Normalmente, quando a gente pega a principal literatura sobre contabilidade, se conceitua a contabilidade como a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio das entidades. E é um poderoso instrumento para a tomada de decisão, tanto dentro quanto fora da empresa. Então a contabilidade, ela nasce como uma ciência que estuda, registra e controla o patrimônio, ou seja, controla os bens, direitos e as obrigações que toda instituição de educação ou qualquer outro tipo de empresa possui. Então, essa contabilidade, ela nasce, muito, quando a gente pensa que é a ciência que estuda e controla o patrimônio, desde quando o homem tinha patrimônio, provavelmente desde aquela época já se controlava o que possuía. Então, contabilidade, a forma mais primária poderia ser até aquelas pinturas rupestres lá do homem das cavernas. Mas é claro que a contabilidade que nós temos hoje, que nós conhecemos, ela é executada através do método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas diz que para cada débito existe um crédito de igual valor. Bom, é importante a gente entender que a contabilidade ela vem numa evolução crescente. Lá nos primórdios, quando da descoberta do método das partidas dobradas, que faz o registro de todos os fatos administrativos e econômicos que ocorrem numa empresa, a intenção era simplesmente controlar o patrimônio das empresas e apurar os resultados. Saber se está dando lucro ou prejuízo. Bom, a partir de um determinado momento, quando o governo observa que a contabilidade tinha efetivamente, era essa ferramenta poderosa que podia controlar e apurar resultado, o governo então se apodera da contabilidade, tornando ela obrigatória a todas as empresas, interferindo também na forma de fazer contabilidade, porque através da contabilidade, então, ele começa, então, a tributar. Por isso que nós colocamos no slide ali que uma observação importante é que o governo utiliza-se dela para arrecadar os impostos e, por causa disso, tornou ela obrigatória a todas as empresas. Então, a contabilidade resume-se em qualquer movimentação possível de mensuração monetária são registradas na contabilidade que resume todos os dados em forma de relatórios contábeis. Ora, então, dioturnamente, todos os fatos administrativos que ocorrem numa empresa, a contabilidade, através das informações contábeis, através dos documentos gerados nas transações, ela mensura monetariamente esses valores e os registra na contabilidade. E a contabilidade, para fazer esse registro, utiliza então de dois livros, que são os dois principais livros da contabilidade, que é o livro diário e o livro razão. Nesses dois livros, a contabilidade então descreve tudo o que está acontecendo na empresa e forma, a partir desses registros, um banco de dados dos quais a gente consegue então tirar ou filtrar as informações para preparar as demonstrações contábeis. Bom, então, nós falamos que todos os fatos administrativos, e aí aqui nesse slide nós temos, pode ser captação, investimento, estocagem, compra, recebimento, gasto, pagamento, não importa, qualquer tipo de fato administrativo que ocorra, que efetivamente vai interferir no patrimônio de qualquer empresa ou entidade, a contabilidade tem o dever de registrar. Então, como é que ela faz isso? Ora, ela se utiliza dos princípios fundamentais de contabilidade, se utiliza do método das partidas dobradas e, a partir disso, então, ela pega e registra em cima dos dois principais livros que nós falamos, livro diário e livro razão. Ora, no livro diário, nós vamos ter ali elencado de forma didática, diariamente, todos os fatos ocorridos. Então, no livro diário, nós vamos ter lá a data, o histórico e o valor de que foi aquele fato administrativo que ocorreu naquele momento. Já o livro razão, não. O livro razão, ele separa e ele condensa as informações por conta. Então, por exemplo, ele vai ter uma conta caixa. Nessa conta caixa vai ter lá saldo inicial, movimentações de entrada, movimentações de saída e o saldo final do caixa em qualquer data, em qualquer momento. Então, a partir desses dois livros, a contabilidade nada mais nada menos registra e consegue ter uma base de dados suficiente então para gerar as informações.
Então, dioturnamente, esse processamento ocorre nas empresas. E a partir desse banco de dados, então, a gente gera os principais demonstrativos contábeis. E aí, aqui no nosso slide, nós colocamos o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e coloquei ali e outros. No e outros, você pode imaginar qualquer tipo de relatório que a gente queira filtrar a partir dessa base de dados. Então, quando a gente coloca ali o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, esses são demonstrativos obrigatórios, toda instituição vai ter que prepará-los. Mas além disso, a partir da base de dados que nós conseguimos fazer, a gente pode gerar qualquer outro tipo de relatório para tomada de decisão. Então, eu quero que você entenda esse processo. O fato administrativo ocorreu, a contabilidade percebendo, mensura monetariamente, registra, cria o banco de dados e gera relatórios. A partir da geração dos relatórios, é fundamental então que a gente faça uma análise. Então nós vamos analisar as informações contidas nesse relatório para que a gente possa dar o feedback ou reorientar toda a nossa tomada de decisão. A boa gestão educacional é feita em cima das informações contábeis, é feita em cima desse processo de registro, controle do patrimônio, geração de relatórios, análise e reorientação da tomada de decisão. Isso é fundamental. Ora, quando a gente fala de como a contabilidade funciona, e vocês acompanharam esses nossos vídeos até agora, e também já está lendo também no nosso primeiro tópico lá da nossa apostila, eu quero que você entenda o seguinte: se eu falo que todos os fatos administrativos vão ser registrados, às vezes você fica pensando, bom, mas aquisição, venda, recebimento, pagamento, isso ocorre dioturnamente na empresa. Como é que a contabilidade dá conta? Quantas pessoas precisam ter na contabilidade para isso? Aí é que a gente pode entender o seguinte: para isso existe então a tecnologia da informação. Então nós podemos dizer que hoje os lançamentos contábeis, usando o método das partidas dobradas para registrar qualquer fato administrativo, ele é feito de forma descentralizada e instantânea. O que eu quero dizer com isso? Ora, eu quero dizer com isso que o plano de contas, ou seja, a relação de contas que a contabilidade registra e controla, ela é feita de forma descentralizada e instantânea, ou seja, de qualquer parte da instituição, você às vezes está acessando um sistema que de uma forma ou de outra vai alimentar o banco de dados da contabilidade. Só um exemplo para você pensar, me ajudar a pensar, é o seguinte: todo dia você chega na instituição e provavelmente passa o seu crachá. Entrou, saiu, você registrou as suas entradas e saídas. Indiretamente você acabou de fazer um lançamento contábil. Por quê? Porque essas informações de entrada e saída são descarregadas num sistema de folha de pagamento, do RH, em que ele, a partir das entradas e saídas, ele sabe, teve hora extra, não teve hora extra, teve falta, não teve falta. Ele consegue, a partir disso, gerar a folha de pagamento que alimenta a base de dados da contabilidade. Ou seja, de todas as partes da instituição, nós temos então informações que alimentam essa base de dados, que é o plano de contas, e a partir desse plano de contas, eu coloquei ali embaixo uma sopa de letrinhas, que são os relatórios que geram. O BP ali seria o balanço patrimonial, aquela sigla ali, DRE, é a demonstração de resultado do exercício, e o fluxo de caixa. E coloquei aqui só esses três demonstrativos e coloquei ali relatórios de gestão, ou qualquer outros tipos de relatório de gestão. Então a contabilidade é esse poderoso instrumento que dá ao gestor a possibilidade de fazer uma gestão baseada nos números, baseada na evolução dos indicadores econômicos e financeiros. Agora você pode perguntar, e quem são os usuários da contabilidade? Muito bem, então nós temos aqui no centro dessa imagem a empresa, e em volta dela, em torno dela, girando em torno da empresa, nós temos todos aqueles que podem ser tidos como usuários da empresa. O primeiro, então, nós temos ali os investidores. Claro, nenhum investidor iria colocar o seu dinheiro em uma instituição ou iria abrir uma filial em conjunto com uma instituição sem saber se ela
dá lucro ou prejuízo. Então, claro que a base da contabilidade ajuda os investidores a saber se investe ou não numa empresa. Fornecedores, se a empresa ou a instituição compra a prazo de seus fornecedores, é lógico que um fornecedor quer saber se a instituição tem capacidade de pagamento. Então, provavelmente, muitos fornecedores, para abrir crédito para a instituição, vai pedir as informações contábeis, os demonstrativos contábeis, para poder abrir crédito e dizer se pode vender a prazo ou não. Em seguida, nós temos os bancos. Para abrir uma conta de pessoa jurídica num banco, você chega lá, tem uma relação de informações que você precisa levar. Dentro dessas informações tem, então, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, faturamento dos últimos 12 meses. Então, claro, o banco está de olho na contabilidade das empresas. Sindicato? Será que o sindicato está de olho? Claro. Um sindicato que se preze jamais vai sentar à mesa para negociar sem antes saber se aquela instituição ou se aquela área de atuação daquela empresa está dando lucro. Então, os sindicatos estão de olho também nas demonstrações contábeis. Órgãos de classe, a Federação das Indústrias do Estado, do seu estado, ou o Sindicato das Escolas Particulares. Claro que esses órgãos de classe também estão de olho nas demonstrações contábeis para saber se aquele segmento está dando lucro ou prejuízo. Um gerente de projeto ou um gestor de pessoas, coloquei GP ali, que serve tanto para gerente de projeto como gestor de pessoas, claro que ele também quer saber a quanto anda a folha de pagamento, os gastos com o pessoal, porque muitas decisões de contratação e demissão são baseadas em cima desses números. Governo, que é o próximo que está na nossa lista ali, ele não é só um usuário, mas também ele é um fiscalizador da contabilidade das empresas. Então, como ele utiliza da contabilidade para tributar, ele, além de utilizar a contabilidade, ele fiscaliza a contabilidade das empresas. Aí, em seguida, vem os concorrentes. Lógico, todo concorrente quer saber se a outra instituição ela está tendo lucro maior ou menor do que o da gente. Ora, por fim, por último, nós temos ali então os funcionários. Essa é uma pergunta que eu faço para você. E você? Sabe a quanta andas o resultado da empresa onde você trabalha? Está dando lucro? Está dando prejuízo? Você tem participação nos lucros? Ora, então claro, um funcionário também, ele deve ter interesse sobre como está a situação econômico-financeira da empresa. Tudo bem, se for uma empresa limitada, em que ela não tem a obrigatoriedade de divulgar suas demonstrações contábeis, provavelmente a gente não vai ter acesso. Mas se for uma SA, uma de grande porte, ela é obrigada a dar publicidade a essas demonstrações e aí sim, nós funcionários podemos então ter acesso e saber como é que está a situação. Então, diante desse quadro, diante desse slide, a gente pode ver que é fundamental. Todo e qualquer gestor, toda e qualquer pessoa precisa conhecer um pouquinho de contabilidade.